Olá, amigos e amigas da TV Maracanã. Eu sou Luciana Benevides e estamos começando mais uma edição do programa Colóquio. Ela é descendente de imigrantes europeus que se instalaram no litoral cearense na época do Brasil colonial. Caçula de um casal com 7 filhos, veio com a família de Aquiraz na década de 40 para se estabelecerem em Maranguape, num casarão na localidade da Tangueira. Contrariando alguns costumes da época, desde cedo se inquietou diante da impossibilidade de estudar e tomou a iniciativa de empreender a sua educação básica. Mesmo enfrentando os percalços de uma sociedade machista e a precariedade de um distrito ainda carente de recursos, ela não apenas concluiu a sua formação, como ainda escreveu o seu nome na história da educação do Ceará, graças ao trabalho desenvolvido em Maranguape e também em Maracanaú. E o programa Colóquio de hoje tem a honra de entrevistar esta grande mulher, que mais do que lições escolares, transmitiu valiosas lições de vida. Estamos falando de uma das primeiras educadoras de Maracanaú, professora Maria Amélia Gadelha. Professora Maria Amélia, receba as boas-vindas em nome de toda a equipe da TV Maracanã. Obrigada. Professora, para começar, a sua família veio de Aquiraz, onde o seu pai era sitiante. O que motivou a vinda de vocês para Maranguape? O motivo da nossa vinda para Maranguape, além de algumas divergências, alguns problemas que aconteceram lá pelo sítio, mas principalmente para que nós pudéssemos estudar, visto que lá não havia escolas. E como foi feita a mudança para Maranguape, de Aquiraz para Maranguape? A mudança foi uma coisa lá. Naquela época não havia transporte. Eu, até esses 5 anos, não conhecia um caminhão, nunca tinha visto um carro, nem automóvel existia na época. Então a nossa mudança de Miguel Dias, que era Aquiraz, para Maranguape, foi feita em costa de burros, de animais, cavalos, burros. As malas, baú, mamãe tinha 2 baús grandes, eu ainda tenho um aí, baú de cedro, cheio de roupa, mobília ninguém tinha, né? Naquela época era tamburetinho, cadeirinha de pau, em cima das cangalhas, e as roupas e os utensílios de casa, nesses baús, nessas malas, nessas coisas, em costa de animal. Houve um episódio muito engraçado, quer dizer, no caminho começou uma tempestade, uma chuva muito forte, e nós ficamos todos molhados. Quando chegamos no Riachão, que era Pacuti, onde hoje é o Açude de Gavião, meus avós maternos moravam lá. Então nós tivemos que, papai teve que, todo mundo que vinha na comitiva, teve que tirar as cargas dos animais, a gente trocar de roupa, passar o dia lá até que melhorasse o tempo e viemos. No caminho, assim, para chegar ao Carapió, ali da Itaitinga para o Carapió, o meu tio vinha num cavalo, me trazendo um chamado Lua da Sela. Eu pequeno, ele me segurando aqui, né? O cavalo espantou-se, esse cavalo relinchava, botava as patas para cima e a mamãe gritava: segura minha filha, compadre Rufino, segura minha filha. Até que, graças a Deus, o susto do cavalo passou e tudo correu bem. Aí viemos chegar na Tangueira já à noite. A senhora gostou quando viu a nova casa, com o olhar de criança que viu aquela casa na Tangueira? Gostei muito da casa, uma casa ampla, uma casa muito grande, com muitas árvores em volta, muitos cajueiros, juazeiros. E o que mais nos atraía, a nossa maior atração na Tangueira, era à noite, nós íamos para o fundo do quintal, do terreno, assim, ver o trem passar, que naquela época era Maria Fumaça, ficava caindo as brasinhas no trilho. Professora Maria Amélia, como foram os seus primeiros anos de estudo? Como foi que a senhora fez para conseguir a sua educação mais básica? Meus primeiros anos de estudo foram bem precários. Comecei a estudar em Maranguape, com 5 anos de idade, na carta de ABC. Depois fiz cartilha, ensino rápido, 1º e 2º ano. E aí parei
porque tivemos que vir, nós moramos 5 anos em Maranguape e viemos morar em Olho d'Água. Aí Maranguape, em Olho d'Água não havendo escolas, nós tivemos que passar 16 anos sem estudar. A senhora me contou uma história muito interessante sobre como a senhora conseguiu comprar essa primeira cartilha, esse primeiro material. Como foi essa história? A mamãe não queria me botar na escola, porque como eu era caçula, muito mimada, ela achava que eu era muito pequena, muito nova para estudar. E eu fui na bodega do meu pai, tirei uma moeda de R$300 e outra de R$200 e corri atrás do homem que vendia capim, daqui do sítio dos Prata, em Maranguape, e pedi para ele comprar um lápis e uma carta de ABC para mim. E depois desses 16 anos que a senhora passou longe das salas de aula, a senhora me contou, por algumas precariedades, algumas dificuldades que a sua família passou, como foi o retorno? Quem foi que proporcionou esse retorno e como foi esse processo? Esse processo foi bem lento, bem difícil, bem doloroso, bem sacrificado, dizendo assim. Porque toda a época de política apareciam pessoas lá em casa querendo votos. E eu sempre batia o pé e dizia que só votava e quem colocasse uma escola no Olho d'Água. E todos me ofereciam, você quer ser professora? Eu dizia não. Mas na realidade eu queria e muito. Eu dizia não porque eu não tinha estudo. Mas até que enfim um anjo mandou que o padre José do Vale entrasse na política. Ele foi na minha casa e ofereceu a mesma coisa. Você quer, eu arranjo uma cadeira para você com o Paulo Cirino. Eu digo, Padre Vale, querer eu quero. Mas eu não tenho condições, eu tenho apenas o 2º ano primário. Ele não acreditou, porque eu já vivia envolvida em política, eu rezava novena na igreja, eu até em leilão eu tomava conta da mesa do leilão, aquela coisa toda. Então, ele foi dizendo, então você vai estudar. Foi aí que eu decidi estudar. Fui para o Instituto São José em Baracanaú, eu com 25 anos para os 26, estudar com uma turma de jovens, adolescentes, e lá eu fiz o 4º ano e o 5º ano, que era o programa de admissão. Em relação à contribuição que o Padre Vale deu nesse seu retorno, a senhora também me contou um outro detalhe inusitado. A senhora tinha um pouco de medo de retornar para a sala de aula. Era, porque eu já naquela época chamavam, quando eu tinha 25 anos já era coroa, vitalina, essa coisa, né? E eu tinha medo. Eles não, a minha irmã é a diretora do colégio, a Maria José Holanda do Vale, ela é bem enérgica, ela não vai deixar que ninguém faça. Naquela época não se chamava fofoca, era gaiofa com você. Então eu fui, graças a Deus, fui bem acolhida pelos meus colegas e foi tudo muito bem. E a senhora foi bem a caráter como estudante? Bem a caráter. Eu era bordadeira, eu tinha 2 máquinas, vendi uma das máquinas, comprei óculos, comprei sapato, meia, fardinha de sardinha, saia pregueada com barrinha aqui, a caráter mesmo, uma alunazinha, como se fosse uma garota de 13 anos. A senhora comentou agora também que além do desejo que a senhora sempre teve de ter a sua formação intelectual, a senhora também sempre se sentiu muito atraída pelo ofício de professora. Muito. E a senhora foi responsável, uma das fundadoras de uma das escolas mais tradicionais de Maracanaú, que é a Escola José Mário Barbosa, que fica na localidade do Olho d'Água, uma localidade que não tinha realmente escola, como a senhora bem falou. Quais foram as dificuldades que a senhora encontrou para conduzir a instituição naquela época? Não, a escola, quer dizer, não existia escola, né? A primeira escolinha foi fundada num prédio, assim, numa casinha que tinha sido uma mercearia do meu cunhado. Mas logo o deputado Zé Mário Barbosa arranjou essa verba com o MEC e construiu 2 salas de aula num terreno doado pelo meu pai, na localidade de Olho d'Água, em 1965. Uma das dificuldades é porque não havia, além de, como eu já falei, que não havia escola em Olho d'Água há 16 anos, é claro que havia muitos jovens, muitos adolescentes, muitos senhores já de idade sem estudar. E como tinha o curso Mobral em Maranguape, eu queria trazer para Olho d'Água, mas não havia energia elétrica naquele tempo em Olho d'Água. Então,
Eu consegui um lampião a gás butano e saí matriculando as pessoas adultas da comunidade. Lembro demais de um aluno meu, o Raimundo Adriano, que hoje ele é formado em letras, é cantador de viola. Eu alfabetizei pelo Mobral. Então foi mais uma conquista, foi trazer o Mobral, o curso Mobral, para educar adultos, senhores de idade. Tinha um ferroviário lá da Munguba, vinha uma turma lá da Munguba estudar aí, vinha gente do Santo Antônio. E foi uma maravilha ter colocado o curso do Mobral à noite na Escola Zé Mário Barbosa. Naquela época não havia transporte aqui para Maranguape. Até para trazer a merenda escolar, tinha que meu pai arranjar um animal para ir uma pessoa da confiança da gente buscar essa merenda em Maranguape. Ou então, muitas vezes, o deputado arranjava um carro para mandar trazer lá para a escola. Inclusive, a senhora me contou também que no início, a senhora citou o seu pai, a sua mãe também contribuiu ativamente. Bom, era. Na época, não tinha, a escola não tinha merendeira, não tinha zeladora, não tinha vigia, não tinha nada. Eu varri a minha sala, a Franci Barbosa, que mora em Maracanaú, foi a segunda professora. Eu varria minha sala de aula, a Franci varria dela, a mamãe fazia merenda lá em casa, sem nenhuma remuneração. Era pelo gosto Era mesmo. pelo gosto para ajudar. Um outro fato também que a senhora nos relatou, em relação às turmas mistas, a senhora tinha que lidar com turmas em diferentes graus de escolaridade. Como a senhora fazia para administrar isso? Era difícil, né? Mas tinha um jeitinho. Eu separava a sala assim, botava as carteiras desse lado, era primeiro e segundo ano, desse outro lado era terceiro e quarto. Mas isso pouco tempo, depois que a Francia sumiu, ela ficou com o primeiro e segundo e eu com o terceiro e o quarto. Passavam a tarefa da lousa para o terceiro ano, depois passavam para o quarto. Aí ia olhar aquela, e foi assim, era assim. Interessante. No período em que a senhora era professora, isso era uma prática comum na época, os educadores daquele período utilizavam alguns recursos que hoje estão abolidos, como a prática de castigos físicos, o uso da temida palmatória, e a senhora nunca gostou muito de usar esses métodos. Como era que a senhora fazia para impor a disciplina em sala de aula? Minha escola nunca houve palmatória, nunca houve caroço de milho para ninguém se ajoelhar. Era só na base da... Acho que era assim, a força moral mesmo. Era moral. Era posso até dizer no grito. No grito assim, o que é isso? Passe para dentro. Isso aí havia, sabe? Mas agressão física não havia, não. Os pais confiavam muito na senhora? Muito, muito. Depois de atuar tantos anos como professora na Escola José Mário Barbosa, a senhora foi convidada a ser diretora na Escola Municipal José de Borba Vasconcelos, que ficava localizada na época onde hoje é a Escola Estadual Flávio Ponte, na Pajuçara. Certo. Quando a senhora assumiu a escola, a estrutura física e educacional era bastante precária. Precaríssima. Quais as conquistas que a senhora obteve para melhorar as condições da escola? Ela só funcionava da primeira à quarta série. Porque naquele tempo não tinha mais esse negócio de programa de admissão, né? Quando terminava a quarta série, quinta, sexta, sétima e oitava. Foi na época da intervenção de Maracanaú, que o interventor foi o doutor Alfredo Marques, que na época o Paulo Alexandre foi o secretário de Educação, e ele é muito meu amigo. E eu conversando com ele, porque os jovens, os adolescentes terminavam lá a quarta série e teriam que se deslocar para Maracanaú para fazer uma quinta série. E o Paulo Alexandre ouviu meu pedido e falou com o secretário de Educação, com o menino, o Porfírio, que era, na época, ele trabalhava na Secretaria de Educação, e foi implantado lá de quinta a oitava série, na gestão do Alfredo Marques, sendo secretário de Educação Paulo Alexandre. Com a criação, com a implantação do turno da noite, eu que só tinha uma vice-diretora, aí ganhei mais uma outra vice-diretora. Por sinal, a Cristina Oliveira, que hoje é diretora do Hospital de Maracanaú, esposa do Paulo Alexandre, à época ela era solteira e foi minha vice-diretora. A primeira conquista foi conseguir um birô e 2 cadeiras
E um móvel que eu não posso chamar, era assim, um móvelzinho comprido, tipo um bifezinho, sabe? Que eu botava os livros lá dentro e a máquina de escrever e o mimeógrafo em cima. Esses objetos, essa cadeira, essas duas cadeiras, com a mesa, este móvel, eu consegui na Química Indústria. A Química Indústria que a senhora se refere, no caso, hoje é a Hidracor. Certo. Eu fui à Química Indústria e falei que tinha assumido a direção da escola, mas estava em situação precária, a diretoria não havia secretaria, só havia uma salinha da diretoria. Bem, a maior dificuldade na escola não era nem de móveis, é porque não havia água. A merendeira tinha que ir à casa do vizinho, o seu Sebastião, na casa do pai do Sebastião Paiva, que era o líder comunitário de Pajuçara, o líder político, quer dizer. E lá, de onde era tirada a água, puxada em corda do cacimbão, para fazer a merenda da escola e lavar os banheiros. Era da propriedade do senhor Pedro Caetano, que deu origem ao nome dessa rua, que hoje tem a rua Pedro Caetano, que é paralela ali à escola. Então, um dia eu ouvi uma zoada de uma máquina, de uma perfuratriz. E eu fui até lá. Essa máquina cavava um poço numa propriedade particular, lá para perto da banda de Boa Esperança, para colar. Eu perguntando ao técnico lá, como se conseguiu uma máquina daquela para cavar um poço numa escola, ele disse que seria fácil. Principalmente sendo para repartição pública, era mais fácil do que para propriedades privadas. Então eu fui ao prefeito de Maranguape, na época era o senhor doutor Antônio Gonçalves. Falei com ele disse que achava muito difícil. Ele disse, pode ser difícil, mas não é impossível. Aí pedi para ele fazer o ofício, ele fez o ofício para o DENOC, solicitando a máquina para cavar o poço na escola. Eu fui, o DENOC na época ficava ali na Tristão Gonçalves ou Imperador. Em frente ao Colégio 7 de Setembro, Imperador, né? Lá eu entreguei o ofício e tive muita sorte que a máquina, quando saiu dessa propriedade, foi direto para a escola cavar o poço. Aí foi água à vontade, serviu até para a comunidade, mandei fazer uma muralhazinha assim no pé do muro e botei 2 torneiras lá para fora para servir água ao povo da comunidade. Professora Maria Amélia, hoje o governo federal, os governos municipais, estaduais incentivam, existem programas de incentivo à inserção da comunidade na escola. Mas antes disso ser um programa regulamentado pelo governo, a senhora já adotava essa prática. Questão que hoje tem os amigos da escola, acho que amigos da escola houve a vida inteira. Depende muito da direção da escola, de quem lute ali naquele ambiente, que saiba conquistar amizades. Eu, graças a Deus, na Escola Zé de Borba, eu fiz muitos amigos e nós tínhamos, assim, um trabalho comunitário. Eu não ia poder comprar, a escola não tinha recursos para comprar carne, para oferecer um almoço aos pais dos alunos que vinham ajudar. A gente comprava o que era mais barato, mas para fazer economia, a gente comprava coração de boi, torrava, fazia baião de 2 e dava almoço àqueles pais que vinham a capinar, que vinham a pintar a escola, que vinham ajudar. Se tivesse uma goteira, eles tiravam. Se tivesse até pintar a porta na escola, eu pintei. Lembro que eu tinha comprado tinta para mandar pintar a porta. E o rapaz que disse que vinha pintar a porta, ele tinha pintado 3 portas, tinha deixado as 2 portinhas do banheiro sem pintar. E como eu ia receber uma comissão da Petrobras, que vinha para Pajuçara para implantar o eletroduto para Pajuçara, e eu louca para deixar a escola bem bonitinha para receber essa comissão, eu vesti um vestidinho velho e peguei um pincel e fui pintar as portas. Nesse dia chegou um pessoal lá para oferecer livro, não sei o quê. Eu quero falar com a diretora. Eu me virei e disse assim, ela hoje não veio. E continuei pintando minhas portinhas lá. A diretora estava de pintora no dia. A diretora estava de pintora. Mas quando era assim, dia das mães, dia da festa das crianças, as mães vinham para a escola ajudar, fazer aquelas rosinhas, fazer aquelas lembrancinhas que a gente queria dar. Não era feito só pelas professoras, não. Muitas mães ajudavam. Conseguia agregar realmente a comunidade, as famílias dentro do ambiente escolar. Professora, a senhora comentou que
sempre se sentiu atraída pelo ofício de professora, mas também tinha uma certa reserva por não ter concluído a sua formação quando recebeu o primeiro convite para lecionar. E a senhora sempre procurou manter em paralelo tanto as aulas que a senhora ministrava para as crianças, como a sua formação também intelectual. Como foi que a senhora conseguiu concluir os seus estudos e se realizar profissionalmente? Eu consegui concluir meus estudos com muita força de vontade, porque eu tendo apenas o quinto ano, que era o programa de admissão, eu estudei sozinha e me submeti ao exame supletivo de segundo grau, científico. E fiz a prova e passei, concluí o segundo grau através de supletivo. Daí, com o segundo grau, foi que eu fui convidada a ser diretora em Pajuçara. Eu estando em Pajuçara, já como diretora, aí eu dizia, mas não é bem o que eu queria, porque eu fiz um científico. Eu não tenho minha formação pedagógica. Então apareceu o Logos em Maranguape, que era um curso equivalente ao normal, que na época chamava normal, né, o pedagógico. E lá eu me matriculei e fazia à distância. Eu pegava o módulo lá no centro, lá em Maranguape, vinha no ônibus, eu pegava o Ceasa Maranguape, vinha para a escola e vinha estudando. À tarde, quando eu voltava, eu ia lá fazer uma prova ou duas. E assim eu concluí o pedagógico. Mas ainda faltava alguma coisa. Apareceu um curso, o governador do estado criou um curso intitulado um Regente de Classe do Estado do Ceará. Foi feito em 3 etapas. A primeira etapa foi aqui na Escola de Menores, 2 meses de férias, dezembro e janeiro. Outra etapa foi feita no Colégio Rodolfo Teófilo Fortaleza, no mês das férias de julho. E a terceira etapa foi no Colégio Visconde do Rio Branco, na Piedade. Então, concluí nesses 5 meses o pedagógico em regime intensivo. Aí você sentiu realmente, agora eu estou realizada. Agora estou realizada. Mas não porque apareceu o tal no quarto pedagógico. Então não ainda ficou faltando alguma coisa. Aí precisava fazer o quarto pedagógico. Então eu fiz o quarto pedagógico, foi no ano de 82. Eu estudava à noite em Fortaleza. Vinha no Corujão, chegava em casa quase meia-noite. Mas aí eu fiz o quarto pedagógico. Bom, finalmente a senhora concluiu, depois de toda essa odisseia, o quarto pedagógico. E aí, ficou satisfeita? Não, faltava ainda alguma coisa. Porque hoje quem tem só segundo grau é insignificante, né? Uma formatura só de segundo grau, uma formação só de segundo grau. Mas um dia, um ex-professor da minha escola, Zé de Borba Vasconcelos, veio até a minha casa me convidar para ele ia fundar uma faculdade em Maracanaú, a FAFICRE. E ele veio aqui com a esposa me dizendo do projeto dele e contava comigo para que eu ajudasse na divulgação da fundação dessa faculdade. Então, o primeiro sábado funcionava no Conjunto Gereissati, na rua 39, na escola Darcy Ribeiro, de uma amiga minha, Raimundinha. Então, o primeiro sábado que nós fomos, as aulas aconteciam só dias de sábado. Primeiro sábado tinha só 9 alunos. Eu comecei a propagar, eu trabalhava na Secretaria de Educação na época, eu comecei a propagar e tal, no outro sábado já tinha 15, 30, e aí formou-se uma turma até de 40. Não terminou com essa turma, porque muita gente foi desistindo e tal, mas graças a isso eu concluí minha faculdade. Não terminamos lá, porque lá nós fazíamos teologia. E esse curso a gente queria fazer terminasse com pedagogia, né? E houve algumas dificuldades desse curso ser registrado pelo MEC. Então, nós concluímos lá bacharelado em teologia. E fomos lutar, organizamos uma comissão, fomos falar com o professor Marcelo, que nos levou até o professor Teodoro.
tinha sido diretor da uva de Sobral, e que já estava a uva aqui em Fortaleza também. Então nós, com muito esforço, muita luta, muita batalha, nós conseguimos que fosse aberta uma uva aqui em Maracanaú. Então, toda essa turma que fez a FAFICRE veio para outra escola, que nós aproveitamos várias cadeiras e concluímos aqui em Maracanaú, no colégio Construindo Saber, concluímos o curso de pedagogia. Hoje, graças a Deus, sou formada em pedagogia. Hoje eu digo que sou professora. E além de se formar, deixou vários polos da uva aqui em Maracanaú. Foi isso. Professora, a senhora passou 16 anos como diretora da Escola José de Borba Vasconcelos. E quando a senhora saiu da escola, a senhora tinha muita energia e muito desejo de trabalhar. Então, o que foi que motivou a sua saída? Foi a falta de comportamento dos alunos, o apoio que a Secretaria de Educação dava mais aos alunos do que aos professores. O aluno queria fazer... A minha escola sempre teve muita disciplina. Todas as escolas que eu trabalhei, graças a Deus, havia muita disciplina. A partir do momento que eu vi aluno entrar na escola de chapéuzinho de bico virado, de camiseta sem manga, brincando, chacoalhando, eu não aguentava aquilo, eu não podia. Aí eu fui falar para minha vice-diretora, para ela não aceitar aqueles alunos entrar daquele jeito. Ela disse: não, dona Maria Amélia, ninguém pode não. É a lei da criança e do adolescente, protege o adolescente, ninguém pode ir ao encontro disso não. Tem que aceitar como eles são. Tem que aceitar como eles são? Então, pedi para sair de lá. Então, foi uma decisão muito dolorosa? Foi, uma decisão muito dolorosa, porque minha vida era escola. Eu não me via em outro canto sem ser escola. A senhora recebeu várias homenagens a nível de estado e de município pelos serviços prestados na educação e no desenvolvimento também da nossa cidade. Agora, a senhora se dá por satisfeita hoje aposentada, em casa, usufruindo do descanso por tantos anos de trabalho, mas a senhora acha que já rendeu todas as contribuições para a educação, para o nosso município? Não, eu não me acho satisfeita de viver em casa. Eu não queria estar numa rede como eu vivo, me balançando, lendo ou assistindo televisão. Eu fui aposentada sem pedir. Eu nunca solicitei aposentadoria. Mesmo porque eu achava que, por eu ser solteira, não ter pai nem mãe, não ter filhos, o trabalho para mim era uma diversão, era um lazer, né? Eu vivia no meio da sociedade, frequentava as reuniões, festas. Para mim era uma maravilha. Eu não fiquei satisfeita em me aposentar. E nem fiquei satisfeita por haver me aposentado e ninguém ter mais requisitado o meu trabalho para coisa alguma. Porque eu acho que em Maracanaú havia muita coisa que eu podia participar. E não fui vista nisso. Porque eu conheço muita gente aposentada que trabalha, né? Isso mesmo. E eu acho que eu fui injustiçada. Eu merecia, eu devia estar trabalhando ainda. Dona Maria Amélia, apesar de já ter sofrido alguns dissabores nessa sua vida como professora, algumas decepções talvez também que fizeram parte, ainda assim, se a senhora pudesse voltar no tempo e escolher uma profissão, a senhora encararia novamente essa... Novamente, seria professora outra vez. Isto é, eu vou dar um pezinho atrás. Talvez eu não voltasse a ser professora, porque no meu tempo a gente ensinava a crianças, a alunos, tinha pais que acolhiam a gente. Hoje, com essa malandragem que tem aí, por causa dessas leis, desses direitos que dão mais os alunos que os professores, talvez eu pensasse duas vezes. Porque eu não gostaria de ser escorraçada numa sala de aula como estou vendo as professoras assim. Professora Maria Amélia, a senhora não casou, não teve filhos, viveu toda a sua vida dedicada aos familiares e à comunidade e sempre adotou um estilo de vida com muita independência e muita autonomia. Isso era incomum às mulheres da sua época. A senhora sofreu algum tipo de preconceito por conta dessa sua forma de viver a sua vida? Eu não só vivi dedicada à educação e à família também não, eu também vivi. Vivi, amei e nunca foi, quer dizer,
por parte da minha família, que era uma família muito tradicional, ela visto que meu pai já tinha, na época, quando eu nasci, meu pai tinha 60 anos. Ele morreu com 93. Então, as outras, todas casadas, tudo certinho. E eu saí fora do conceito de família tradicional e tive meus amores. E não me arrependo disso. Quanto a preconceito da sociedade, graças a Deus nunca tive. Sempre teve... Acho que é porque foi assim, era com uma pessoa muito... Uma pessoa idônea, uma pessoa de muito moral. Nós não... Não havia, assim, nada que desabonasse a minha conduta, entende? Prefeito de Maranguape era amigo da gente. Prefeito de Maracanaú, Almir, era muito amigo do meu grande amor. E, graças a Deus, nunca sofri preconceitos por isso, não. A senhora sabe que marcou a vida de muitos alunos que passaram pela sua sala de aula. E nós encontramos uma de suas primeiras alunas, nós conversamos com ela. É a Zefinha, que é filha do senhor Cirilo Tamanguba. Exatamente, que trabalhava na Refesa. E ela contou muitas histórias sobre o seu jeito de ensinar, sobre a sua forma de lecionar. E ficou tão emocionada em saber que nós viríamos hoje aqui, que ela decidiu mandar um recado para a senhora. Uhum. Eu gostaria que entrassem e trouxessem essa mensagem para a senhora saber receber. Não acredito. Ai, que saudade. Tá tão bonita. Gostou da surpresa? Demais! Agora conta pra gente, Zefinha, como é que era a professora Maria Amélia em sala de aula? Ela era muito divertida. Eu era uma capeta, que eu acho que eu era a mais danada de todas. E ela era muito divertida, ela ensinava a gente, fazia festa para os professores, ensinava a gente cantando, a gente fazia tanta festa gostosa. Ela brincava com a gente de... Tipo assim, ela se misturava com os alunos, né? E brincava com a gente de aquela brincadeira que tem de o grude, que você corre para pegar quem foi que grudou, né? Ela era muito divertida, festa, a gente brincava, ela ensinava música, e quando tinha uma visita, ela ensinava a gente quando tipo assim, o prefeito de Maranguape, que nessa época era o prefeito de Maranguape que mandava, né, em tudo aqui. Aí quando vinha aquele pessoal da prefeitura, ela mandava todo mundo bonitinho cantar uma música que era para homenagear. Era muito bom, era muito bom. Como era o nome daquela outra professora? Que hoje eu tenho, a Franci, que eu até pedi para tu falar com ela, que ela trabalhou muito lá. Era muito bom, muito bom. Muitas saudades, Zefinha, dessa época? Era muito gostoso. Ela tem um jeito todo especial. Hoje em dia não existe mais professor como ela era. Obrigada, minha filha. Não existe. Ela era assim, tipo assim, ela tinha amor. Ensinar por amor. Por amor, era aquela coisa bonita, era uma coisa gostosa. Se um aluno tivesse com problema, ela procurava ajudar, era uma coisa gostosa. Obrigada. Eu tô até emocionada. Muitas histórias, né? É muita coisa boa. Muito bem. Pronto. Professora Maria Amélia, eu quero agradecer, em nome de toda a equipe da TV Maracanã, pelo privilégio de realizar essa entrevista tão especial com a senhora. Eu acredito que as suas palavras servem de exemplo, servem de incentivo, principalmente para a nossa geração, que hoje dispõe de tantas facilidades, tantas oportunidades de acesso à educação e muitas vezes desperdiça, coloca isso fora. E também que a sua entrevista possibilite um novo olhar da sociedade para as pessoas que nós julgamos idosas, entre aspas. São pessoas experientes que ainda têm muito a oferecer, como é o seu caso. Muito obrigada, eu lhe agradeço também em nome de todos os alunos que passaram pela sua sala de aula, assim como a nossa Zefinha. Eu quero agradecer a toda a equipe da TV Maracanã, agradecer a presença dessa minha ex-aluna aqui. E o que eu quero dizer é o seguinte, não é dizer que idoso entre aspas, não. Eu sou idosa dentro das aspas mesmo. Eu sou idosa porque eu tenho 78 anos
bem vividos, mas ainda tenho muito gás, tenho muito para dar, para ensinar e para aprender ainda. E eu acho uma lástima Maracanaú não ter um trabalho de assistência, de proteção ao idoso. Porque eu detesto esse negócio, porque tem o forró do idoso. Não, gente, idoso não é para viver de forró. Idoso é para mostrar a sua cultura, ajudar com seus conhecimentos, com a sua vivência, para ajudar, para ter uma vida, um final de vida mais feliz, uma melhor qualidade de vida. Isso é que eu queria que Maracanaú abrisse um espaço para idosos ter melhor qualidade de vida e não viver no fundo de uma rede. É isso. Eu agradeço a todos. Estarei sempre à disposição da TV Maracanã. Agradeço ao meu afilhado aí, o Santos, por ter trazido vocês aqui. E vamos para frente, né? Vamos ficar só nisso não. E assim, meus amigos, encerramos o programa Colóquio de hoje, que entrevistou a professora Maria Amélia Gadelha. Eu, Luciana Benevides, desejo uma ótima semana a todos e convido a continuarem conectados na nossa programação. Fiquem com Deus e até o nosso próximo programa Colóquio, aqui na TV Maracanã.